Bom, então boa tarde. Estamos na Escola Secundária da Portela e eu estou a entrevistar a Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária da Portela, que é a Doutora Manuela Dias, que me vai fazer o favor de se apresentar, de me contar, fazer uma pequena biografia, autobiografia. Manuela Dias, 55 anos, natural de Lourenço Marques, atualmente no Maputo, percurso escolar Escola Primária Pública de Lourenço Marques, Faculdade de Ciências de Lourenço Marques, concluí o curso em 74, até 74 tinha visitado a metrópole regularmente durante as férias dos meus pais, crescendo-se que o meu pai é goês, embora tenha ido para Lourenço Marques aos 20 anos. A minha mãe é natural do Algarve, Lagoa, com um percurso muito interessante porque casou com o meu pai por procuração. Viajou de barco 30 dias até chegar a Lourenço Marques para o conhecer. Ainda nunca tinha visto? Nunca tinha visto. Com uma amiga de Lagoa, que viajou no mesmo barco que ela até Luanda, para conhecer o futuro marido, que era primo do meu pai. Um estava em Luanda, o outro estava em Lourenço Marques. E, portanto, as duas jovens, a minha mãe e a outra senhora, uma ficou em Luanda e a minha mãe ficou em Lourenço Marques para conhecer o meu pai. E introduziu-se numa era de uma família goesa muito tradicional. Antes do teu pai ainda, a tua mãe é portanto, do Algarve, uma família tradicional do Algarve. Do Algarve. Com... O meu avô era presidente da Câmara, à altura. Tinha 9 irmãos diretos e mais 2 ou 3 do primeiro casamento do meu avô. Câmara de onde? Lagoa. Lagoa. Porque isso não era, apesar de tudo, não era um percurso, não era uma situação muito habitual. Na época não era entre indianos, não era entre goeses, era entre pessoas que gostavam de emigrar para outros sítios. Ingleses lá em Lourenço Marques eu não conhecia mais ninguém com este percurso. Alguém sair de Portugal para ir casar com um português, porque era português, não é? Já. Foi. Era português, mas de origem indiana. Não era vulgar, não. Não era vulgar. Aliás, os goeses são muito tradicionalistas nisso. Pois. Os goeses apostam nos casamentos entre tios e primos para manter a estirpe, a família, mais a família. Repara, de toda a família do meu pai, era ele o único com este percurso. Eu sei que havia outros casos. O meu pai foi imigrante no Brasil e contava-me disso, que havia casos de pessoas que casavam, imigrantes no Brasil, que casavam por procuração com raparigas que estavam em Portugal. Mas isso, que eram pessoas que eles conheciam, de tempo em que ainda cá estavam, ou pelo menos as famílias conheciam-se. E há mais, porque mesmo que as famílias não se conhecessem. Não se conheciam mesmo. As famílias não se conheciam. Isso é extraordinário. Não tinham contacto, aliás. É disso que eu tinha a dizer, as meias irmãs do meu pai, algumas, e primas do meu pai, mantiveram-se solteiras, em Lourenço Marques, exatamente porque os casamentos que elas eventualmente teriam eram do agrado da família, portanto não houve a hipótese da parte delas de poderem sair do ambiente familiar. O meu pai era muito tradicionalista, portanto eu até aos católico 18 anos... ou hindu? Católico. A tua mãe católica também? Católica. Mas eu até aos 22 anos, até de vir embora, tive sérios problemas em, por exemplo, usar calças compridas, em não usar o sari, em me dar com pessoas da metrópole. Porque o meu pai gostaria muito mais que eu só me desse com pessoas indianas, com pessoas goesas, aliás, e que não avançasse. Portanto, ele reconhecia a família da minha mãe, era amicíssimo. Aliás, a minha avó do lado da minha mãe foi viver connosco para a África muito cedo e ficou lá e faleceu lá e esteve sempre connosco em casa. Mas retirando a família, ao meu pai não lhe agradava muito que eu me desse com outras pessoas portuguesas da metrópole, apesar de ele ter feito este percurso. E pronto, e eu lá estive até 74. Ok, então ias-me dizer, há pouco corrigiste, estavas a falar que o teu pai, que era, que não queria que tivesses, queria predominantemente que tivesses com pessoas indianas, depois corrigiste goesas. Porquê?
porque os goeses são mesmo tradicionalistas, e, portanto, os goeses... A Índia é uma Índia enorme Sim, e, mas os portanto, goeses ser não- goês é diferente de ser indiano. É Porquê? diferente de ser indiano, pelo menos os goeses de Moçambique, pelo menos aqueles com quem eu me dava. Eram famílias muito fechadas, muito tradicionais, possivelmente no meio socioeconómico um bocadinho mais elevado do que os hindus da mesma cidade. E, portanto, o corte era relativamente grande. Por outro lado, repara, o meu pai estudou sempre no colégio dos jesuítas, em Goa. E depois também em Bombaim. E isso também lhe dava, penso eu, à altura, estamos a falar de 60 e de 70, não é? Uma certa posição que ele preservava e que achava que não podia mudar. Os teus avós paternos eram já católicos? Era. Portanto, o catolicismo na tua família, Sim. por lado paterno, vem dar muito. Vem há muito, exatamente. Eu estava a perguntar isto para tentar perceber o conservadorismo se eventualmente viria de origem hindu, mas não. Não. Tu não tens Não tenho memória de ligação haver nenhuma, alguma não. ligação Não, ao hinduísmo. nada mesmo. O que é que tu sabes do hinduísmo? Também é muito pouco. conservador? Muito pouco, sabes muito pouco. Sei muito pouco, mas sei que é muito conservador e que Também. as culturas também são muito fechadas. Aham. Nesse aspecto, há alguma semelhança com o conservadorismo católico europeu? Tens ideia? Por exemplo, o papel da mulher. E o acesso da mulher à educação. Eu acho que continua muito... Olha, nós inclusive já tivemos aqui alunas, 15 anos, 20, que tinham problemas em chegar ao 9º ano, porque os pais não queriam que elas estudassem, elas queriam. E, portanto... E que eram hindus? Hindus. Aqui do bairro da Portela. Ok. Pronto, e interrompi-te, ias-me a falar em 1974. 74. Foi uma referência, não é? Eu acabei o curso e já era pressuposto eu regressar a Portugal, porque, entretanto, tinha conhecido o meu marido e ele em 73 veio para cá. Portanto, eu não tive autorização para sair de casa antes do curso terminado, mas no momento em que terminei o curso, os meus pais estavam perfeitamente cientes de que eu viria e vim antes ainda do 25 de Abril, ou por outra logo a seguir ao 25 de Abril, mas convencida que os meus pais continuavam lá, convencida que o meu marido regressaria lá porque tinha lá um contrato por terminar de trabalho. E, portanto, quando vim embora, deixei lá tudo aquilo que podia ter deixado porque vinha de férias. Depois dá-se o 25 de setembro lá. Foi aquela época terrível em que as coisas não foram bem pensadas e em que houve um pequeno movimento de portugueses que não aceitou bem as regras do jogo. E aquilo que aconteceu foi que o meu pai ainda lá ficou uns meses, mas a minha mãe teve que saltar para a África do Sul por questões de segurança, o resto da família veio para a África do Sul e a seguir vieram para cá. Tens ideia porque é que o teu pai veio de Goa para Moçambique? À procura de trabalho melhor. Claramente, foi à procura de trabalho melhor. Em Goa, o que é que ele fazia? Em Goa ele fazia muito pouco, atendia pessoas a um balcão e ele não queria aquilo. E, portanto, completou os estudos, veio para Lourenço Estudos em que já agora? Disseste no jesuíta, no colégio jesuíta? Ligado, na altura, empregado de escritório. Era aquilo que melhor se podia chamar. E depois veio para o empregado de Lourenço Marques. escritório entrou em Lourenço Marques numa companhia inglesa que estava ligada à importação, à exportação, ao serviço de cais de receber os contentores dos barcos, despachá-los, etc. E foi subindo a pulso até um posto na administração. Dessa companhia. Dessa E companhia. que foi a vida profissional dele, portanto. Foi a vida profissional dele.